Fernando Diniz para contra a arbitragem. Vamos mostrar o vídeo que eu ia mostrar ontem na análise, acabei no nervosismo não mostrando. O que rolou na praia do Rio de Janeiro hoje, ontem mais cedo, e também sobre a comentarista da SPN. Até ela achou um absurdo o árbitro negar atendimento médico ao goleiro Léo Jardim, expulsar o arqueiro vascaíno. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e estavam os 3 pontos vindo. A arbitragem apareceu e impediu, o Internacional empatou. Mas ele não deixou de ser um resultado por ser fora de casa, um empate de 1-1 lá no Beira-Rio. Bom, mais cedo, antes da bola rolar, em uma praia do Rio de Janeiro, recebi de um torcedor, né, de um torcedor vascaíno, né, amigo de infância, que a gente de vez em quando se fala oi, tudo bem, mas cada um para um lado, aquilo, me tornei jornalista, ele casou, teve filhos e tudo mais, mas a gente fala por um WhatsApp, ele estava na praia com a família dele, viu essa mensagem de alguém ao presidente Pedrinho. Veja. Bom, essa coisa de pior da história gera debate. Para mim, todos os políticos do Vasco são. Até quem não é ainda entrou. Porque para mim, nenhum deles presta. Bom, vamos à entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. As imagens são da TV Vasco. Vejam. Aqui, boa noite, Fernando. E Pedro dos Santos, 4G TV. Fernando, após a eliminação do Vasco no Sul-Americana, aí, tu projeta como a sequência de jogos agora, tendo a Copa do Brasil e essa sequência pelo Brasileiro ainda, tendo essa posição, de certa forma, incômoda na tabela, e se tu pudesse falar ainda sobre a expulsão do goleiro Léo Jardim. Obrigado. Primeiramente, boa noite. O time tem respondido muito bem. A nossa produção, os resultados não estão acompanhando a produção do time. A gente podia ter vencido o Grêmio por 2-3-0, o Del Valle também. Podíamos até ter classificado na terça-feira pelo número de chances que a gente criou. E hoje também, primeiro tempo excelente do time, que a gente não soube aproveitar as chances criadas. Então, o que eu espero é que a gente continue produzindo e não dê nenhum vacilo no sistema defensivo quando a gente tiver o placar mínimo para o jogo pelo menos ficar 1-0. Mas a gente tem produzido para ganhar demais nessas partidas, nas últimas 3 partidas pelo menos. Em relação à expulsão, para mim criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo, que foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo, e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo
do massagista do Inter falando para o Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo, ele caiu para tocar chuteira e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Ele vai ter esse tipo de critério, vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber. Então ele chamou a responsabilidade para ele, eu nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, levanta, senão eu vou te expulsar. Pior ainda. Acho que o único corajoso é ele, fazer um negócio desse. Todo mundo trabalha. Aí fala assim, aí a gente quer ter uma relação de treinador com arbitragem, uma relação amistosa e respeitosa. Só que assim, enquanto o Grêmio a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, que era um lance de gol, que o juiz parou, um lance fácil de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante para a gente não sair com a vitória. Então, assim, mas o de hoje eu acho que é uma coisa muito pior. Eu acho que não tem cabimento a expulsão sob nenhum aspecto. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que ele foi ao Jardim e prometeu que ele expulsasse se ele não levantasse. Ele falou, estou com dor na perna, e ficou no chão, ele veio e expulsou o jogador. Então a gente espera que espero que não aconteça mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse sempre, para ter algum tipo de critério, porque o que mais chateia é a falta de critério, e a gente não quer ser beneficiado pela arbitragem, jamais é benefício com a arbitragem, a gente quer que tenha critério. Agora, Diniz, boa noite. Você disse algo importante agora nessa resposta de que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, se ele disse que o Léo Jardim, se ele não levantasse, ele iria expulsá-lo, mas daqui a pouco, o Léo Jardim tendo o cartão amarelo, a dor era tão forte assim para ele cair no chão, receber atendimento médico, você não acha que o seu goleiro titular correu um risco demasiado em relação a esse lance? De maneira nenhuma. Quando você viu um juiz fazer esse tipo de atitude aí? Se isso fosse uma coisa recorrente, ele teria que levantar, com dor, sem dor. Mas nunca aconteceu. Talvez agora, mas com certeza ele vai expulsar muitos outros goleiros, porque acontece isso frequentemente, e aí os goleiros vão passar a levantar mais rápido quando eles forem ameaçados. Isso foi o que o Léo me relatou. Eu não ouvi o Flávio falar, mas o Léo me falou que ele prometeu de expulsar se ele não levantasse. Agora, boa noite, professor. Tudo bem? Você falou que o Vasco foi melhor que o Inter no primeiro tempo, de fato, né? Acho que o segundo tempo até o Inter foi um pouco melhor. Mas não te preocupa a situação de que o Vasco criou, né, 3, 4 chances de gol e não matou um jogo que era tão difícil para o Vasco, né? Daqui a pouco faz 2-0 e mata um jogo. Até fez, mas estava impedido. Não te preocupa essa ausência de gols do Vasco, matar o jogo quando tem que matar? Não, claro que me preocupa, mas me preocupa menos do que se não estivesse criando. Uma hora a bola do Vasco vai passar a entrar e do adversário não. Esse lance segundo tempo para matar o jogo foi um lance muito fácil também. Eu tive 2 contra 1 e era um lance muito fácil da gente não cometer o erro de entrar em impedimento. Mas eu desde que eu cheguei no Vasco, eu vejo o time só evoluindo com os inúmeros problemas que a gente tem no Vasco. Todo mundo sabe que o elenco, a gente deu até uma enxugada na folha com a saída do Payet. A gente perdeu o Coutinho, perdeu o Adson, perdeu o GB, você conhece. Na altitude, perdeu o Piton com 10 minutos de jogo. E o time consegue responder muito bem. Ninguém imaginava que o Vasco ia chegar aqui e fazer o primeiro tempo que fez, da maneira como jogou, muito impositivo. Então, acho que o time tem trabalhado muito, já falei mais de uma vez. Se não for o time que mais trabalha, que eu peguei na minha carreira inteira, é um dos que mais trabalha, com certeza. E os jogadores e a instituição como um todo, os torcedores, merecem que as vitórias apareçam e eu acredito que elas vão passar a acontecer. Diniz, tudo bem? Gustavo Berton aqui em ESPN. Foram 2 tempos bem distintos, né? Como você falou, o Vasco foi muito melhor no primeiro tempo, teve chance de matar o jogo na primeira etapa. No segundo tempo, o Inter parece que acordou para o jogo, e o Roger falava agora sobre isso na coletiva dele, dizendo que o Inter entrou talvez muito desconcentrado no primeiro tempo e sucumbiu ao nível de competitividade que o Vasco entrou na primeira etapa, né? Até pela situação que precisa melhorar. Então ele justificou essa oscilação do Inter do primeiro para o segundo tempo, a questão de concentração e tal. E você, o que você atribui o segundo tempo de oscilação do Vasco? Foi tão melhor no primeiro tempo, mas que acabou também sendo empurrado para trás pelo Inter hoje aqui em Porto Alegre na segunda etapa? Eu acho que da parte tática, o que aconteceu foi que o jogo, na segunda parte,
pedi uma outra coisa que é até característica muito marcante dos meus trabalhos, que é sair com construção mais curta. E a gente acabou não descendo o time para jogar. O jogo, taticamente, não ficou mais difícil para a gente. Só que pedia outro tipo de abordagem. A gente tinha que descer com mais jogadores para sair fazendo uma construção mais curta, que é a característica do time. A gente começou a fazer bola longa e perder a segunda bola, e depois a gente estava marcando ok. O Inter não teve chance, assim, cara a cara com o goleiro, era mais cruzamentos e a gente estava sabendo marcar. A gente não ia, o Inter dificilmente ia empatar o jogo se não tem expulsão. Mas a gente, na parte tática, foi isso. E aí uma outra coisa que a gente pode colocar na balança, a gente está numa sequência muito grande de jogos de fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, jogando com jogador a menos, jogando terça-feira, jogo extremamente competitivo para a gente. O time estudou no limite máximo da condição física e o Inter descansou a semana inteira para jogar. Então eu acho que na segunda etapa, além da parte tática que o jogo exigia, talvez a gente não ficou confortável, porque a gente tem que baixar que para jogar não é uma coisa, jogar com construção mais curta desde trás, exige bastante da parte física. Que o time tem que ficar compacto e descer para jogar, para poder furar as linhas de marcação. Então, acho que a gente pode também, os jogadores, ter sentido um pouco do cansaço dessa sequência de jogos, e aí somado a maneira diferente que a gente precisava jogar na parte tática, fez com que o Inter tivesse um crescimento importante no jogo. Professor, boa noite. Lucas Goulart, da Rádio Galera. O primeiro tempo é um exemplo a ser seguido pela sua equipe, por conta do volume, por conta do controle que teve o Vasco na primeira etapa e até por conta da mobilidade que teve, principalmente nesse último terço, com o David atuando como esse segundo homem, como esse segundo atacante, atrás do Verratti, flutuando muito nas costas volantes do Inter e muita troca de função entre Rayan e o Paulo Henrique também, né? Ora o Rayan recebendo bem aberto em profundidade e o Paulo Henrique ocupando essa zona mais interior do campo. E o Rayan também tendo muita liberdade para sair desse corredor da direita e ir para a esquerda, para daí a equipe conseguir criar essa superioridade numérica no corredor e a partir disso a equipe consegue avançar, receber em profundidade e gerar. Então, o primeiro tempo é a ser seguido pelo Vasco por conta do rendimento que teve, o controle jogando no estádio Beira-Rio, que é sempre difícil. Eu acho que sim, mas não que hoje é um exemplo a ser seguido. A gente fez isso contra o São Paulo no Morumbi, a gente fez isso contra o Grêmio, a gente fez isso contra o Independente Del Valle, então fez isso contra o Fortaleza, fez isso contra o Melgar. Então a gente tem feito isso. O Vasco tem oscilado, não tem oscilado muito no rendimento. O Vasco tem oscilado mais no resultado que no rendimento. Eu acho que os jogadores estão muito comprometidos e a gente precisa muito da ajuda do nosso torcedor, vai junto para acreditar. E a bola vai começar a entrar. A gente não dá para ficar só discutindo o resultado, embora seja uma coisa imperativa no futebol e muito importante. A maneira como os jogadores têm se comportado, na questão da dedicação, e não só os jogadores, o clube como todo, a diretoria, está todo mundo muito imbuído daquilo que a gente precisa fazer, e eu acredito muito no futuro próximo do Vasco. Obrigado, Fernando Diniz. Pode falar nesse rolo, a arbitragem, a comentarista da SPN também achou esse fato inédito de um árbitro negar atendimento médico, expulsar um goleiro. Vejam. Fala, fã de esporte. Léo Jardim expulso no jogo Internacional e Vasco. Primeiro cartão por retardar o reinício de jogo, depois o jogo está paralisado, a bola está fora de jogo, ele pede atendimento médico, o árbitro fala que não, pede para ele se levantar, ele não levanta, o árbitro aplica o segundo amarelo e o vermelho. A regra fala que quando o jogador tem uma lesão leve, o árbitro pode dar continuidade à partida se a bola está em jogo, no caso estava fora de jogo, vai até o jogador e vê o que ele precisa, se ele precisa ou não de atendimento médico. Por quê? Porque a gente escuta assim nos cursos de arbitragem, os professores, os instrutores falando, o árbitro não é médico, você não tem como saber se o jogador está fingindo ou não uma lesão, se é uma lesão grave ou se não é. Então escuta o que o jogador tem a dizer. Depois, se ele precisar de atendimento médico, por mais que você acredite
espero que ele seja punido pela CBF, né? Porque o árbitro é a regra do futebol, a única posição que o jogo tem que parar para o atendimento médico é o goleiro. Ele tinha que ficar perto, vendo o atendimento e aí sim observar se o jogador estava fazendo cera ou não. Mas pelo visto ele tem outra especialidade, né? Bom, é isso, galera. Até o nosso papo editorial da hora do almoço. Boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.